Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal O Teonóico. Meu nome é Calil Siqueira, sou autor e idealizador tanto do canal quanto das páginas e de todo o material que é fornecido através aqui dessa plataforma. E hoje eu venho a vocês mais uma vez falar sobre algo sobre a vida cristã que talvez possa suscitar a dúvida de algumas pessoas. Desde já, pessoal, para a gente não ficar demorando muito, não se delongar muito, queria dar alguns avisos para vocês, que é, caso você goste desse vídeo, né, considere clicar no like, você vai me ajudar muito, se inscrever no canal e compartilhar com as pessoas aí da sua congregação, ou pessoas que você sabe que tem essa dúvida e talvez você ainda não tenha conseguido entender muito bem para poder explicar para ela, tá bom? E além disso, pessoal, estará aqui na descrição embaixo um artigo em PDF, tá? Que é a base desse vídeo, também escrito por mim, tá? Ele é um artigo um pouco mais acadêmico, ele é um pouco mais extenso, né? Diferente do vídeo que é mais um resumo, tá? Então, se vocês quiserem mais detalhes, mais coisas, estará disponível para vocês baixar em PDF esse artigo, tá bom? Bom, pessoal, então a dúvida de hoje é sobre o jejum, né? Dúvidas sobre o jejum, sobre o ato de jejuar como forma religiosa ou como forma secular, certo? Bom, pessoal, a prática do jejum é algo que é feito, né, pela civilização, pela sociedade há muito tempo, né? É um costume muito conhecido da humanidade, o jejum. E também é uma das coisas mais antigas que se tem notícia se nós formos avaliar nas evidências científicas e arqueológicas, tá? Diante das evidências, nós temos aí algumas comprovações de que o jejum ele é um ato já praticado, né, por civilizações há mais ou menos 6.000 ou 7.000 anos atrás, né, que se tem ali a datação de que uma sociedade, um povo, fazia-se o jejum. Nós não sabemos apenas se o jejum ele se iniciou, né, através, claro, das evidências científicas. Nós não sabemos se ele se iniciou como algo secular ou se ele já se iniciou como algo religioso, ok? Mediante isso, pessoal, a maior expressão de fé, né, que a gente chama da fé judaico-cristã, que é a fé que se tem notícia mais antiga, né, de toda a história da civilização, ela largamente pratica o jejum, certo? Algumas outras religiões também praticam esse jejum, inclusive uma outra religião abraâmica, porém essa é um pouco mais recente, que é o islamismo, né? E tem alguns princípios, algumas filosofias e algumas crenças pagãs que também praticam o jejum, porém não da forma com a qual a gente, né, como cristão, conhece. Eles praticam de uma outra maneira, mas também praticam algo semelhante a isso, né? Como um jejum, uma abdicação de algo ou alguma coisa. Se nós procurarmos, pessoal, a definição de jejum nos melhores dicionários da língua portuguesa, nos mais acadêmicos, nós teremos a seguinte resposta, que o jejum ele é uma abstinência total ou parcial, tá? Por penitência ou por prescrição médica ou religiosa, ok? É uma continência, uma privação, ok? Ou então pode ser também usado para estado de uma pessoa que não se alimenta desde o dia anterior, ok? Então, basicamente, a definição de jejum é o quê? É um tempo estipulado ou por prescrição médica ou por prescrição religiosa em que você se abdica da alimentação e de alguns outros hábitos que podem ser relacionados à alimentação ou não, ok? Para passar ali um momento, né? Esse momento, essas horas, se dedicando a algo diferente, a algo
que se for um jejum religioso é uma prática da sua fé, ou se for por prescrição médica, né, um tratamento, né, uma remediação, visando objetivos maiores, né, visando objetivos mais profundos aí através desse período de abstinência. Como vocês então puderam perceber já por esse início rápido, pessoal, jejuar não é algo somente do campo religioso. No meio secular também, durante todo esse tempo, sempre foi feito o jejum, tá? E ele tem alguns benefícios, né? Segundo a PhD Eva Climbers e o corpo docente de Harvard, né? Ali do corpo docente de medicina de Harvard, foi descoberto que quando você jejua, quando você está ali naquele período de abstinência de alimentos, né? Ocorre um fenômeno biológico muito interessante no nosso cérebro. O que ocorre, Calil? Bom, ocorre que nesse processo de jejum, o seu cérebro ele limpa as células mortas, né? Aquelas células que já estão afetadas do cérebro, e estimula a produção de novas células, né? De novos micro-organismos para atuar no seu cérebro. E segundo também essas pesquisas dessas pessoas, né, e desse corpo docente que eu falei para vocês, eles indicam que o melhor horário para se estudar, para fazer um trabalho difícil, para se dedicar, né, com veemência a algo ou alguma coisa, são os períodos de jejum, porque é exatamente nesse período que o seu cérebro começa a produzir ali, né, a célula, ou mais células, células novas, né, micro-organismos novos, que você consegue ter um desempenho cognitivo maior, você consegue ter uma maior aprendizagem, você consegue ter um foco mais aguçado, né, um discernimento daquilo que você está se dedicando muito maior do que se você tivesse comido e estivesse passando pelo processo de digestão, por exemplo, porque o processo de digestão ele requer muito do cérebro. Como você pode perceber, isso talvez se você já tenha, né, notado, isso apesar de ser um fenômeno biológico estudado pela neurociência, nós também temos esse fenômeno explicado pela psiquiatria, pela psicologia e também pela teologia, pessoal. Por quê? Porque nesse exato momento, né, em que você passa por esse período de jejum, é o motivo pelo qual a fé judaico-cristã, né, a crença judaico-cristã, ela recomenda o jejum. Por quê? Porque quando o seu cérebro está com essas faculdades mentais mais aguçadas, então você está mais propenso a receber revelações, visões, ter mais autoridade espiritual, ter mais uma confiança maior, né? Aí já parte para a psicologia, uma confiança maior, uma autoestima maior, certo? Então, acontece um fenômeno, né? Que a teologia nós chamamos ali de uma experiência metafísica, né? Que é quando a nossa alma ela está em contato com o Espírito Santo de Deus, ali mais face a face, e que na psicologia, na psiquiatria, né? Essa coisa de alma, né? É conhecida como mente ou como consciência, né? Que também é explicado esses fenômenos espirituais, né? De que você fica com a sua consciência mais aguçada. Então a gente pode perceber que esse processo, né, de limpeza do cérebro que ocorre durante o jejum, ele é algo muito benéfico em várias áreas do conhecimento acadêmico. Né? Várias áreas do conhecimento acadêmico concordam entre si sobre o benefício do jejum. Né? Não é algo restrito somente à teologia. Bom, com toda essa explicação, pessoal, vamos então para a Bíblia. Vamos então ali para os argumentos bíblicos do jejum. Então vamos lá. O primeiro exemplo que eu peguei aqui, pessoal, é o exemplo que está em Daniel, capítulo 1, dos versículos 8 até o 16, que diz dessa forma: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto,
pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber e lhes dava legumes. Então, aqui, pessoal, nós vemos que houve ali um propósito de jejum, né? uma abstinência dos alimentos ali que eram propostos a Daniel, Misael, Azarias e Ananias, né? Porque provavelmente aqueles alimentos eram impuros ou vinham de má procedência. Então Daniel propôs um jejum, né? Para glorificar a Deus, para mostrar às pessoas que eles não precisavam daquilo, né? É uma forma de mostrar a suficiência em Deus. E no mesmo livro de Daniel, pessoal, no capítulo 10, dos versículos 1 ao 3, nós temos outro exemplo de jejum, né? E diz assim: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com ungento, até que se cumpriram as 3 semanas. Aqui, pessoal, então nós temos a narrativa, né, de que Daniel teve uma visão e de que ele iria ter entendimento dessa visão. E aí ele mostra que ele teve um período de jejum para que ele pudesse entender aquilo que estava sendo revelado a ele e pudesse face a face falar com o Senhor para tirar as suas dúvidas. Outro exemplo muito interessante também, pessoal, está no livro de Esdras, no capítulo 8, versículo 21 ao 23 e depois, né, o versículo 31, que diz assim, pessoal: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahavá, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. E aí no versículo 31 é dito: E partimos do rio Ahavá no dia 12 do primeiro mês, para irmos a Jerusalém, e a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Então aqui mais um motivo de jejum que Esdras apregoou, para que eles encontrassem, né, se humilhassem perante o Senhor e encontrassem favor do Senhor ali na travessia, né, de volta ali da Pérsia até a terra de Jerusalém. Bom, e a última passagem que eu vou citar aqui, pessoal, uma passagem agora do Novo Testamento, que diz o seguinte, está em Marcos capítulo 9, versículos 28 até o 29, que diz assim: E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não pudemos nós expulsar, né? Que os apóstolos tentaram expulsar um demônio, e aí eles não conseguiram e perguntaram ao Senhor. E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então nós vemos aqui da boca do próprio Senhor Deus, né? Que
Para adquirir também autoridade espiritual, é necessário não só a oração, como também o jejum, que é um ato aí de humildade perante o Senhor. Bom, pessoal, apesar de toda essa extensa comprovação bíblica da importância do jejum, apesar disso, existem algumas denominações, principalmente denominações evangélicas e algumas denominações católicas também, que se consideram aí tradicionais, se a gente pode dizer assim, né? Em que eles alegam que não é necessário fazer jejum e que você fazer o jejum você estaria praticando uma coisa anulada por Jesus Cristo, algo que é do Antigo Testamento. Você estaria sendo um judaizante fazendo isso, né? Porque segundo essas denominações, eles alegam que o jejum ele é visto, né, como uma espécie de sacrifício no Antigo Testamento. E que, portanto, como Cristo é o sacrifício suficiente, né, para a expiação dos nossos pecados, então não é necessário mais fazer sacrifício nenhum. E qual que é o problema desse argumento, pessoal? Até a parte que eles dizem, né, que o jejum ele é visto como um sacrifício no Antigo Testamento, está certo, eles não estão errados. Só que eles estão errados no seguinte: ao longo de toda a Bíblia, não é somente o sacrifício expiatório, né, aquele do dia do Yom Kippur, do dia da expiação, né, em que o sacerdote ia lá e imolava o animal pelo pecado do povo, né, e que acontecia também ali no período do tabernáculo e do templo 2 vezes ao dia, né? Não existia só esse sacrifício. Ao longo da Bíblia, você vê outros tipos de sacrifício. Que tipos de sacrifício? Sacrifícios de louvor, sacrifícios de gratidão, sacrifícios de adoração, sacrifícios de oferta voluntária. Então haviam vários sacrifícios, né, que não se comparam, obviamente não se comparam ao sacrifício expiatório, né? O sacrifício expiatório no Antigo Testamento ele tem um status maior e mais importante, sim, porém existiam claramente esses outros tipos de sacrifícios. Então, normalmente, a pessoa entregava ali um animal para ser sacrificado e não era pelos pecados. A pessoa dava ali um alimento, dava ali uma porção do seu lucro, né, do que porque predominava ali em Israel a agropecuária e a agricultura, né? Então ele dava uma parte ali do seu lucro ali aos sacerdotes e aquilo era visto como um sacrifício. Aquilo era visto como oferta agradável ao Senhor, como louvor, como adoração ao Senhor. Tá? Então, há claramente uma diferença entre o sacrifício expiatório do Senhor Jesus Cristo por nós, que é único e não precisa de mais nada, nem de ninguém, né? Do sacrifício de oferta, do sacrifício voluntário, do sacrifício de louvor e adoração, que é o sacrifício que a gente entrega através do jejum. Se esse sacrifício, né, se esse tipo de sacrifício tivesse sido anulado pelo sacrifício expiatório, né, porque claramente um não anula o outro, né, então nós não precisaríamos orar, não precisaríamos jejuar, não precisaríamos cantar na igreja, não precisaríamos estar em comunhão com os irmãos, não precisaríamos dar o dízimo, não precisaríamos fazer nada, não precisaríamos viver em santidade, em adoração ao Senhor, nada. Porque, segundo essas pessoas, né, o sacrifício de Cristo, ele anula qualquer outro tipo de sacrifício, né? Só que isso não faz muito sentido, porque o sacrifício expiatório de Cristo, ele anulou os sacrifícios expiatórios através de uma nova aliança com o sangue de Cristo, ok? E aqueles sacrifícios de oferta voluntária, hoje, eles são traduzidos como jejum, adoração, oração, devocionais, estudo da palavra, comunhão, dízimos e ofertas, etc. Então, um não anula o outro, tá? Então, pessoal, não há motivo para não fazer jejum. Ele não é algo abdicado e anulado por Jesus Cristo. Poxa, Calil, legal, mas do que eu devo me abdicar na hora do meu jejum?
Quantas horas eu devo fazer, né, o jejum? Aí que está um ponto crucial do nosso estudo. O jejum, ele é algo que nós chamamos na teologia de testemunho, né, espiritual ou testemunho metafísico. Para você saber como proceder em um jejum, você deve estar em santidade e com uma vivência muito próxima do Senhor, de Deus, né? Então, é somente através da oração, da leitura da palavra, da humildade perante o Senhor, da comunhão com a igreja, né, daquela vida cristã, daquela vida de santidade, que é possível você saber do que você vai abdicar e por quanto tempo. Porque isso é algo pessoal entre você e o Senhor, né? É algo pessoal. O Senhor é o nosso Pai, então é algo pessoal, é como se fosse algo pessoal entre você e o seu pai carnal, entre você e sua mãe, né? Então, entre o Senhor e você é a mesma coisa. Ninguém pode chegar para você e estipular um padrão, né? E falar para você, ó, vai ser assim e ponto final e acabou. E se você não fizer assim, você não está jejuando. Não, não é isso. É claro, pessoal, que existem algumas denominações, né, inclusive a que eu frequento, que praticam um jejum em conjunto, e isso é maravilhoso, tá? Mas aí eles podem até estipular horário, estipular data e tal. Mas, como eu disse para vocês, o jejum ele é um sacrifício, né? Ele é uma forma voluntária de se humilhar perante Deus. Então, o seu pastor, o seu líder, né, o seu bispo, ele não vai te obrigar a fazer o jejum e não vai te obrigar a fazer o jejum do jeito que ele faz, porque cada um é diferente perante o Senhor. O Senhor nos trata da maneira igual, mas cada filho é diferente, cada um tem sua particularidade e a individualidade ela não é anulada por Deus, né? Ele nos criou com essa individualidade, então ele nos entende. Então, o seu pastor pode até, né, olha, vamos fazer um jejum, estipular uma data, uma hora, mas ele não pode te passar um padrão do que fazer, né? E ninguém vai te obrigar a fazer isso, tá? Fique tranquilo, porque nenhum pastor até hoje eu vi obrigar ninguém a fazer esse tipo de coisa, tá? Mas só deixando claro para você que a maior dica que eu posso, como teólogo, falar para vocês, como um mestre da igreja falar para vocês, é que, cara, não siga padrões, né? Você deve seguir ao Senhor, você deve ter entendimento da parte do Senhor do que você vai fazer, tá bom? De como será o seu período de jejum, do que você terá que se abster, de qual tipo de alimento. Por exemplo, eu tenho um casal de irmãos, né, que trabalha no açaí. Então, para eles, né, eles tomam açaí o dia inteiro. Para eles, a dificuldade é ficar sem tomar açaí. Então, quando eles jejuam, eles abdicam totalmente do açaí. Então, é um jejum válido, não é válido, é um jejum muito válido, tá? Então, só para vocês terem aí um parâmetro de como funciona, né? Como que você deve se aproximar do Senhor para entender aquilo que será necessário você se abster durante o seu período de jejum. Agora, apesar de não ter como estipular um padrão, né, do que fazer durante o jejum, há um padrão, tá, pessoal, de como não fazer o jejum, ou seja, pessoas em que não é recomendado o ato de jejum, tá bom? E é muito importante, com certeza vocês viram a bênção que é o jejum, né? E vocês vão ler aí no artigo, vão estudar mais, vão ver a bênção que é. Mas não são todas as pessoas que podem fazer o jejum, tá? Então, por exemplo, pessoas com problemas intestinais e digestivos. É óbvio que essa pessoa não pode fazer jejum, tá? Ela não está apta a fazer o jejum, porque isso vai ferir a saúde dela. Deus não é um carrasco, né, que vai te obrigar a passar mal para poder se achegar mais próximo dele. Então, pessoas que têm esse problema, não é recomendado que faça jejum, tá bom? Pessoas em tratamento médico. Pessoal, existem algumas pessoas que passam por um tratamento médico ou uma medicação que, caso elas fiquem sem se alimentar, né, o remédio ou o tratamento não funciona.
Porque existem muitos tratamentos médicos e medicações em que é necessário, durante aquele período, que você se alimente. Então, se você não se alimenta, você anula o processo da medicação, o processo do tratamento. E você acaba adoecendo ainda mais. Então, pessoas que passam por tratamento médico também não é recomendado que façam jejum. Gestantes. Bom, segundo a própria ciência, a própria biologia, nós sabemos que o período de gestação é o período em que a criança está em fase de desenvolvimento, ali aquele embrião está em fase de desenvolvimento na barriga da mãe, e a alimentação da mãe, né, aquilo que a gestante se alimenta, é o que produz os nutrientes passados pelo cordão umbilical para a criança poder ser gerada, né, nascer com saúde. Então, a partir do momento que ela passa longos períodos de jejum, então ela pode até vir a comprometer a saúde do seu filho. Então, não é recomendado o jejum para a gestante. A mesma coisa para as mães que amamentam, pessoal, porque a amamentação, o que ocorre na amamentação? Do que é, né, constituído o leite materno e por que é tão importante para as crianças recém-nascidas o leite materno? Mesma coisa da gestante. Então, quando a mulher que tem um filho se alimenta, aqueles nutrientes mais importantes vão para o leite materno, que é passado para a criança que ainda não tem mandíbula bem formada, não tem dentes, então ela não consegue comer ainda. Então, não é recomendado também para gestantes passar um período muito longo de jejum, porque isso pode ferir ali a parte proteica e nutritiva do leite materno e acabar, né, pondo em risco a saúde da sua própria criança. Crianças. Bom, pessoal, o jejum ele é necessário você ter em mente, bem estabelecido, o que é o jejum, por que você está fazendo o jejum e que você realmente quer fazer o jejum. Normalmente crianças não têm esse entendimento. Ah, Calil, mas o meu filho tem. Né? O meu filho ele é uma criança mais especial, ele entende, etc. Ok. Só que como a criança está em fase de desenvolvimento, é o que a gente falou ali das gestantes e das mães que amamentam, não é recomendado também para as crianças passarem muitas horas sem comer, porque o corpo delas ainda não está bem formado. Isso significa que isso pode até acarretar em doenças e deficiências no futuro próximo. Então, também a crianças não é recomendado o ato de fazer jejum. Aos idosos também não é recomendado fazer o jejum, porque normalmente os idosos já não têm uma boa fisionomia, a saúde dos idosos já está um pouco debilitada, então ele depende daqueles nutrientes da alimentação dele para sobreviver. E se você tirar isso, então pode ser que adoeça, né, que aquela pessoa, aquele senhor ou aquela senhora de idade possa adoecer, possa até mesmo vir a óbito. Então não é recomendado o jejum para esse tipo de pessoa. Pessoas idosas também não é. Caso o idoso queira fazer, ele tenha total consciência do que ele está fazendo, ele diga, não, o Senhor está me suprindo, eu creio que eu consigo ter a saúde suficiente para isso, perfeito, não há problema. Porém, é importante não realizar esse tipo de procedimento do jejum em pessoas idosas, tá bom? Bom, pessoal, e nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado muito desse estudo, que ele tenha esclarecido algumas coisas para vocês. E lembrando, vocês podem acessar o artigo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, podem baixar, podem compartilhar, fiquem tranquilos, tá bom? E pode estudar mais aí, fiquem ligados em outros materiais, outros vídeos que nós temos aqui no canal. E eu espero que isso tenha sido uma grande bênção para você, tá bom? Nos vemos em breve e até mais, pessoal. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês imensamente na sabedoria e também na sua vida de santidade. Amém? Até mais, pessoal.